Então, meu tio disse assim, vamos colocar uma moeda na hora que estava preparando os corpos delas para ir velar, né? Meu tio disse, vamos colocar uma moeda embaixo da língua delas que, se for gente conhecido, vai aparecer. Então foi feito isso, foi feito esse procedimento, tanto com Michele como com a minha irmã, que é a Isabela. E aí, em um dado momento lá no velório, levaram um dos meus irmãos para vê-la. Até então só tinha escoriações no rosto dela, porque a parte que foi atingida pelos tiros foi a parte da genitália, né? E quando meu irmão vê aquilo, que abraça o corpo da minha irmã, ele começa a dizer, levanta daí, Ju. Quando meu irmão coloca o corpo lá de volta, a camisa dele estava toda suja de sangue. E tanto ela como Michele começaram a sangrar. Então as pessoas que estavam por perto começaram a dizer, elas estão sangrando, então os assassinos estão por aqui. A crença popular se confirmou. Os criminosos estavam bem perto, no velório das vítimas, na fila das condolências. E ali estava também uma testemunha-chave, uma sobrevivente. Destroçada, mas com força e coragem para buscar a justiça. O depoimento dela à polícia iria mudar toda a história. Ela é Priscila, irmã mais nova de Isabela e de Isânia. Mais de 10 anos depois do crime monstruoso, ela decidiu falar publicamente sobre aquela noite pela primeira vez. Todos nós nascemos aqui, em Queimadas. Então, assim, vivemos a vida inteira aqui em Queimadas. Meu pai era caminhoneiro, hoje ele é falecido. Minha mãe era professora, falecida também. A minha infância foi bem saudável, né? Mãe sempre conduzia a gente a estudar. Eu brincava muito de escolinha lá em casa. E aí mãe era bem assim, tradicional, tinha muito cuidado na gente. Tinha uma festa de reis aqui em Queimadas. E aí mãe arrumava todo mundo como uma boneca, com vestidão. E todo mundo em Queimadas dizia, lá vem as meninas de Fátima Frazão. A gente era amiga dos meninos, né, de todos. Queimadas é um município pequeno e todo mundo foi criado junto, a gente conhece uns aos outros. Aí tava lá eu, Michele, Luciano, Lilian, Sheila, Eduardo e tinha mais 2 amigos deles, que eu não recordo no momento. Estavam lá, estavam se divertindo, todo mundo ficou lá se divertindo. Tava todo mundo ao redor da mesa, ouvindo música e rindo e brincando. O portão da casa dele estava totalmente aberto, porque entrava na casa dele e já era como se fosse uma garagem. Só tava o carro com a traseira com o som ligado para dentro da casa dele, assim, em cima da calçada. E aí, em um certo momento, rapidamente, Eduardo parece que puxou o portão. Foi fechando o portão e outros foram entrando encapuzados e dizendo que era um assalto. Tinha uns usando uma máscara preta, uns usavam luvas pretas também e tinha outros usando uma máscara de carnaval. A gente correu todo mundo para trás, eu, minha irmã e Michele, e eles foram atrás da gente. Quando eles chegaram lá, eles mandaram a gente sentar todos no chão e começou a encapuzar e a colocar um forca-gato nas mãos da gente. Eu coloquei a mão para trás
E eu dei um espaço assim, porque na minha cabeça eu pensei, né, se eles, qualquer coisa eu me solto. E aí foi muito apavorador, sabe? Porque a gente não tinha como agir pra nada. A gente tava presa ali. Eles pegaram a minha irmã e levaram pra dentro de casa. Nesse momento tava um som muito alto. Mas aí a minha venda ela ficou um pouco baixinha assim, sabe? E quando eles levaram ela, eu vi que ela se debateu e tudo mais, mas eu só escutava, assim, o murmúrio, porque a gente tava com uma coisa na boca, sabe? Uma amarração. E aí eu escutava assim, fazendo esse barulho. Eu não tinha como fazer nada. Depois do intervalo, o que Priscila viu e ouviu que virou informação-chave para resolver o crime? A gente volta já. Voltamos ao Linha Direta. Uma sobrevivente da barbárie de Queimadas mudou os rumos da investigação. Sob proteção da polícia, ela decidiu contar tudo o que viu e viveu. No meio dessa noite de terror, depois que as meninas tinham sido vendadas e sofrido violência sexual, a Priscila conseguiu ouvir uma informação que levou a polícia aos criminosos. E aí levaram Michele. Aí foi do mesmo jeito, né? Nisso, levaram Lilian e Sheila. Aí eu também não sabia pra onde. Só que aí, Inês ficou o tempo todo batidas, e eu ouvindo as batidas e tudo mais. E eu não podia fazer nada, eu não conseguia sair daquele lugar. Eles me levaram, me pegaram e me levaram pra dentro de casa. Eu ouvi quando a minha irmã disse assim, Eduardo, não, pare que amanhã não vai gostar disso não. Aí eu ouvi. E aí foi bem forte, bem agoniante pra mim. Eu não tinha força pra ajudar, nem ajudar a minha irmã, nem ajudar a Michele. E eu tava ali também, aí eu digo, meu Deus, quem vai ajudar a gente? E aí eu comecei a rezar. E eu rezava alto. Em voz alta, eles me agarrando, E eu rezando, Pai nosso, deixa ficar, seja o nosso nome. E eu rezando, e ele me chamando de safada. E aí foi no momento que eu tentei e consegui soltar as minhas mãos. Eu comecei a me debater. E aí, como eu entrei assim no luta corporal com eles deram uma coronhada na minha cabeça. E quando eles deram uma coronhada, aí eu caí no cantinho do quarto. Quando eu caí no cantinho do quarto, eu fingi que eu estava desmaiada. Pela fresta na venda, Priscila viu os agressores. Em meio à violência, ouviu, entre as últimas palavras de sua irmã, aquele nome. Eduardo, ele mesmo, o dono da casa, irmão do aniversariante. Ao sair do quarto dos fundos da casa, Priscila se deparou com a mulher de Eduardo, Lília, e com a namorada do aniversariante, Sheila, as duas intocadas. Mas não encontrou Michele nem Isabela. Quando eu escutei o silêncio, aí eu me levantei devagar e fui procurar minha irmã. Procurei minha irmã, procurei Michele dentro de casa e não achei. Procurei debaixo da cama, procurei no banheiro, procurei em todo canto e não achava elas.
Quando eu vi Sheila e Lívia